Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Muito bom ter vocês aqui mais uma vez, poder gravar um vídeo para vocês. Conforme eu tinha prometido, falar sobre os animais, se eles vão para o céu ou não, tive muitos pedidos, muitas perguntas sobre isso. E, inclusive, teve um pastorzão aí na rede que falou besteiras. Se o cara não sabe quem eu sou, falou uma opção de besteira, na verdade ele sabe. Que é um absurdo, é uma heresia alguém dizer que os animais vão para o céu. Bem, heresia é um ensinamento que esses imundícias têm ensinado nas igrejas. Sincretismo religioso, toda sorte de porcarias e permissividades que maculam a santa palavra de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. Enfim, eu não vou perder tempo falando bobagem. Cada um dá aquilo que tem, ensina aquilo que sabe. E eu vou passar para vocês aqui o que as escrituras dizem, como teólogo, como alguém que conhece as línguas originais profundamente, sendo o grego antigo, bíblico, e o grego koiné, que era o grego dos tempos de Jesus, uma linguagem mais chula, mais pesada, mais popular, e nada refinada. E a gente vai estudar isso aí a fundo. Cara, as escrituras são maravilhosas porque tudo está ali. Todas as respostas estão ali. Infelizmente, alguns não leem e não entendem, porque eu já falei isso, inclusive, se não me engano, no canal Restrito, já expliquei isso em lives, que as escrituras, a Bíblia tem sido modificada no decorrer dos tempos, desde os últimos 40 anos, principalmente depois da venda da Sociedade Bíblica do Brasil, uns 15 anos atrás, a uma empresa satanista. Mas não é o foco desse vídeo aqui, é só para vocês entenderem o quanto as pessoas estão fadadas em seus pseudos conhecimentos, incapazes de ensinar. Por isso que a gente vê ensinamentos velhos, antiquados nas igrejas, besteiras sendo ensinadas aquém do que deveria. Beleza? Então vou começar dando essa base para vocês profunda. Tive uma briga, no bom sentido, com os assinantes do canal Restrito, que exigiram que esse vídeo, que eu grave um vídeo para lá. Então, eu vou gravar um vídeo para lá e estou gravando um vídeo aqui. Lá vai ser extremamente mais profundo, muito além, 99% mais profundo. Aqui vai ser uma base introdutória e vocês já vão entender bastante. Lá o negócio vai ser caráter, profundidade mesmo, de você pegar e escrever um livro. Mas eu prometi que eu vou trazer isso aqui e vou trazer. Beleza? Independente do canal Restrito. Pessoal, nós temos que entender o funcionamento dos seres vivos como um todo até chegarmos a essa compreensão bíblica. A antropologia, ela é algo fantástico, uma ciência fantástica. Antropologia é a ciência do homem no sentido mais lato da coisa, que engloba origens, evolução, desenvolvimentos físicos, material e cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, etc. Enfim, essa é a antropologia, que estuda o ser humano como um todo. Imbui diversos tipos de ensinamentos, inclusive a psicologia, que também é minha formação, psicologia comportamental. E eu me especializei muito na questão do comportamento humano e também tenho estudado a fundo dos animais. Não é segredo para ninguém, quem me segue há muito tempo sabe que eu sou Asperger e tenho superdotação. Eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger aos 10 anos e desde cedo sempre fui diferente dos demais, sempre estava muito além das outras pessoas, no aprendizado, no observar e no entendimento. E também por causa da minha superdotação. Eu fui diagnosticado com superdotação aos 10 anos de idade. E a partir dali, algumas coisas começaram a ser entendidas por mim. E a minha vida começou desde muito cedo, aonde eu passei a entender coisas estranhas que as pessoas não entendiam, porque mais ou menos aos 5 anos de idade, eu saí do meu corpo e fui ao mundo espiritual. Eu fui ao mundo espiritual e eu demorei mais ou menos 7 dias para o meu corpo voltar ao normal.
tendo febres de 41 graus, 40. Quando eu saí do meu corpo, eu vi minha irmã sob o teto. Isso tem muito a ver com o que eu vou explicar. Eu estava sob o teto do meu quarto e olhando minha irmã com uma bacia de água gelada, com gelo passando em mim, no meu peito, no meu rosto. Minha família muito nervosa. E de repente eu subi como se entrasse um Tesseract. Igual aquele do filme lá do Thor, que ele viaja de Asgard para as outras dimensões. Aquilo me puxou para cima e eu parei em uma outra dimensão que nada era humano. Eu olhava, o céu era diferente, o chão era diferente, tinha o que mais próximo de uma grama. Eu sentia uma brisa no meu rosto e tinha um abismo adiante, negro, um negócio gigantesco, um abismo, um negócio absurdo. E desse outro lado desse abismo, eu sabia que aquilo ali era lugar onde as almas que se perdiam iam. E eu olhava meu corpo, ele era como se fosse acinzentado. Tinha uma luz em volta dele, mas era cinza, opaco. E alguma coisa queria me puxar para lá, mas não foi dada permissão. E de repente, algo mandou eu voltar. E eu voltei, foi como um estalo. E de repente eu estava sob o teto do meu quarto de novo e adentrei no meu corpo. Esse período da minha vida eu manifestava muitos demônios, muitos, desde pequeno. Porque eu fui abandonado, fui jogado fora quando eu nasci, pela minha mãe biológica, pela minha progenitora. E fui pego aos 3 dias de nascido por uma família rica, de uma educação incomensurável, cujo qual eu reflito hoje a educação dos meus pais e das minhas irmãs. Sou um pouco diferente, eles são muito educados para esse mundo. Eu já sou enérgico, sabe? Aquela pessoa que não gosta de levar ir para casa, nada para casa. Não que eles levam, mas eu não levo. Eu sou diferente. É o meu temperamento. E eu sempre fui muito sozinho pela minha síndrome. Sempre fui extremamente inteligente. Uma vez a professora mandou decorar a tabuada na 3ª série de 1 a 10. E eu no dia seguinte voltei com a tabuada decorada de 0 a 1000. 0 a 1000. Chamaram meus pais lá, disseram que precisavam me investigar, que talvez eu era superdotado, eu não era normal, e isso não no sentido de ser ruim. E começaram a me investigar, passei muitos anos, porque eu desde pequeno via demônios. Cresci vendo espíritos malignos e hoje esse dom é acentuado em libertação. É o meu dom, não tem para onde eu fugir, já acostumei. Quem entrou nesse período na minha vida foram os animais. Foram os cães, especificamente, e os animais. Eu fui muito amigo de uma coruja, quando pequeno, que morava no pinheiro do meu sítio. Fui amigo de galinhas, eu criava muitas galinhas, criava coelhos, criava codorna, criava preais. Eu nunca matei um bichinho meu. E eles eram muitos meus amigos, eu sempre amei os animais. E eu sempre me perguntava, para onde eles vão? Será que eles vão para onde eu fui? A minha mãe, em um período que ela teve depressão crônica profunda, eu via seres malignos andando pela casa. A casa era gigantesca, a casa do meu sítio. Hoje está lá, está alugada, eu não moro mais lá. Um sítio de 10 mil metros quadrados que desemboca para trás de uma mata fechada, gigante. Ali se dá a Serra do Mendanha. Então, foi um período muito difícil. E os animais sempre presentes comigo, sempre foram meus amigos, sempre foram minha segurança. Então, o que eu quero dizer? Isso sempre me acentuou o desejo de saber para onde eles vão. E eu sempre entendi que se alguém pudesse chegar a esse conhecimento, seria eu, porque eu nunca fui normal. E eu acho que é bacana não ser normal, né? Minha esposa sempre fala isso. Sou um cara tranquilo, nunca brigo, nunca crio confusão com ninguém, nunca arrumo problema. Até porque eu sempre pratiquei jiu-jitsu muitos anos, sei me defender e sei o estrago que eu posso fazer a um ser humano. Desde pequeno, sempre fui assim, voltado para aprender a me defender, porque eu sempre soube que o ser humano, mais cedo ou mais tarde, tentaria me fazer mal. Então, passaram esses anos, eu comecei a pesquisar isso nas escrituras.
E eu tenho uma ligação muito forte com uma Yorkshire. Eu falo que ela é minha filha e ela é minha filha. Não sei dizer talvez se ela seja o ser vivo que tenha mais ligação espiritual comigo. É algo muito profundo, eu não tenho como explicar aqui para vocês. Ela parece um cão adestrado, mas nunca foi. Mas isso demonstra-se pelo amor que ela tem comigo e como a gente convive. Então comecei a pesquisar. E ao estudar mais a fundo o temperamento dos seres, especificamente o humano, que é a minha área também na psicologia, temperamento ele é a disposição a emoções básicas, que é o medo, a raiva e as reações comportamentais automáticas. Então são tais como a inibição e a chamada ativação, em respostas a estímulos ambientais específicos que nós predominamos como risco, novidade e a recompensa. A recompensa que tem a ver com os animais. Então essa base neurobiológica que nós chamamos, ela é predominantemente hereditária. E ela é relativamente estável durante a vida toda do ser. Então o temperamento ele também pode ser observado em animais, principalmente as emoções básicas de medo e raiva. Que isso é o que forma a base do temperamento humano e do ser vivo. Quem disse isso não sou eu, foi Claude Robert Cloninger, um grande psiquiatra e geneticista. Então vocês veem que, através de experimentos e estudos, chegaram-se à conclusão que os animais refletem o temperamento humano. Eles refletem o temperamento do dono. Eles absorvem o temperamento humano. E aí eu chego para vocês e digo, a antropologia, ela explica que é impossível um ser existir sem espírito. Uma área da antropologia explica isso. Como é o ser humano, o ser vivo, como um ser completo? Nós possuímos corpo, alma e espírito. Eu vou explicar os três. O espírito, segundo as escrituras, é o elo de ligação entre Deus e o homem. O espírito não tem pecado, ele é puro. Por isso que quando o homem morre, o espírito torna a Deus. A alma ela é a caixinha preta do avião. Ela registra tudo que nós somos em vida. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que agimos. Tudo. E quando morremos, tudo o que aconteceu aqui é trazido à nossa memória de forma instantânea. Certo? Então, o corpo é a matéria, é a forma que eu aqui nesta dimensão, na terceira dimensão, que eu exponho a minha alma, o que eu sou. Nós somos o que a nossa alma é. Nós somos o reflexo da nossa alma. O nosso corpo é o reflexo da nossa alma. Por isso que a psicologia comportamental diz que é conhecer alguém, de certa forma, observe o quarto e a cozinha dessa pessoa, que vai refletir a mente e a sua vida espiritual. Somos reflexo do que somos. Opa, somos reflexo do que somos. Para eu ter vida, eu preciso do espírito. Para eu ser o que eu sou, eu preciso da alma. Para eu existir, eu preciso do corpo. Como um ser vivo, ele pode existir sem alma. Segundo esses pastores de podcast, famosinhos aí que fica aparecendo na mídia, diz que nós não temos alma, que os animais não têm alma. Que simplesmente morreu, vai pro esquecimento. Não, não vai. Deus não é um ser ignorante. Tudo que ele faz tem um propósito. Vamos observar algumas coisas na Bíblia. Que eu tô falando aqui é de cabeça, eu não tô lendo nada, beleza? Se eu for olhar para as escrituras, no Gênesis, o dilúvio, por exemplo, quem foi que entrou primeiro na arca? Os animais. Tudo foi feito para salvar os animais. Tudo foi feito para dar continuidade aos animais. Claro que também a toda a criação, ao homem. Mas a gente vê uma coisa muito frisada aos animais. E o interessante é que quando eu estudo lógica de programação, tudo que é criado primeiro é o que há de mais importante na estrutura do programa. E os animais estavam lá primeiro do que o homem.
Amigo, o homem foi criado bem depois dos animais. Quando a gente lê dias na Bíblia, pode ser dias e podem ter sido milhares de anos. Entendemos que dias ali são eras. Opa! Então o homem veio eras depois dos animais. Os animais são os síndicos da criação. Eles estão desde o início. Desde o início. Por eles não terem o conhecimento do pecado, eles já estão salvos. Eles não vão passar pelo crivo salvífico da fé cristã. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Atos 4:12. Não há nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse outro quem é? Hebreus 13:8. É Jesus Cristo, que é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Esse que diz Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que também fala Apocalipse 22:14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade santa pelas portas e comer da árvore da vida. Esse mesmo que diz Mateus 24:35, que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele, as palavras dele não hão de passar. É o mesmo que diz Mateus 19:26. Há coisas que para o homem não são possíveis, mas a Deus tudo é possível. Então, é esse que nós estamos falando. Amigo, eles pertencem a Ele, pertencem ao Senhor, pertencem a Jesus Cristo. Os animais são a expressão pura do amor através da natureza ao homem. A natureza, a tudo, é a expressão do amor de Deus. Eles são puros. Eles são perfeitos. Eles sabem amar como ninguém. Eles vão te amar mais do que teu cônjuge, vão te amar mais do que teus pais. Vão te amar mais do que qualquer coisa. É a expressão sindical na terra do amor de Deus. Então, como um boçal, ele vai chegar e vai dizer como se ele fosse o suprassumo das escrituras, se ele nem estudou os termos originais, nem estudou as línguas originais. A teologia atual é voltada a nível denominacional. Se eu sou assembleano, a teologia é assembleana. Se eu sou presbiteriano, a teologia é presbiteriana. Nós não gostamos dos pentecostais, principalmente dos assembleanos e tal, e batista também. E blá, blá. É uma orgia, uma suruba espiritual que estão fazendo com a Bíblia, jogando coisas fora que não são para jogar. Ah, mas não está dizendo isso na Bíblia, tá? O ignorante de meia tigela. Tem muitas coisas que não diz na Bíblia, mas a gente toma conhecimento quando estuda contextos e pretextos. Certo? Nem tudo é exposto às claras. Vide Jesus que falou por parábolas. Então, os animais, eles são a expressão viva de Deus para nossas vidas. E aí você analisa, vai estudar mais a fundo questões dos hemisférios cerebrais, por exemplo, que são funções mentais que orientam as nossas aptidões. Isso está na neurociência. Aí você analisa Roger Sperry, que mapeou em 1980 o cérebro, e ele falou que o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Ele verificou cada parte e descobriu que cada parte é responsável por determinadas atividades específicas. E, inclusive, nós utilizamos um lado mais do que o outro, de acordo com as nossas atividades cotidianas. Então, o hemisfério esquerdo é voltado para a sensorial, a área que pensa, enquanto o direito ele é intuitivo e sentimental. Surpreenda-se os animais, o cérebro trabalha de forma parecida ao do ser humano. Aí a gente analisa as funções mentais, que são a sensação, que imbui e quantifica, avalia, critica toda essa parte estrutural em prática, digamos assim, partes
E o pensamento, que aciona a parte lógica, que julga, planeja, projeta, implementa através do nosso cérebro. E ainda tem a intuição, tem o sentimento. Os animais, eles têm todas as 4 funções mentais humanas. A sensação, o pensamento, a intuição e o sentimento. Só que o pensamento é diferente do homem. Os animais sonham, então eles pensam. Eles têm intuição, têm sentimento. E aí a gente entra no temperamento e a personalidade. Aí o negócio é profundo. É muito profundo. Porque tudo isso foi estudado e foi exposto, por exemplo, por Hipócrates e também por Galeno. E Jung, ele também formulou a teoria dos tipos psicológicos, que são ligados aos temperamentos que ele definiu. E hoje nós estudamos esses temperamentos na atualidade. Tem outros especialistas, David Kelsey, que formulou os temperamentos como sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. O sanguíneo é o artesão. O melancólico ele é o guardião. O colérico ele é o idealista. E o fleumático ele é o racional. E todo temperamento ele não é completo em um só. Todo temperamento não é completo em um só. Então, os temperamentos, eles são baseados nessas 4 divisões, certo? E aí a gente estuda mais a fundo os tipos de temperamentos. A gente entende também que tem cachorro sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Tem livros que falam sobre isso e eu pergunto para você, será que um ser com tais características ele não tem espírito? Ele é ignorante, ele é irracional, os animais são irracionais. Cara, irracionalidade não ama, não entende, não pensa. É um ser totalmente sem motivo de viver e acreditou que seria um ser totalmente perigoso e destrutivo. Mas as pessoas não entendem isso. E aí a gente vê na Bíblia o seguinte: olha o que diz as Escrituras. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Vou ler novamente, porque esses camaradas famosinhos aí, eles não entenderam isso. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Beleza, então vamos ver o original hebraico. A palavra homem no versículo de Eclesiastes 3,19 significa o seguinte: Adam. Adam em hebraico antigo é homem, mulher, é a espécie humana. Animais significa bemá. Bemá, diferente de bema na escatologia, que é o tribunal de Cristo. Aqui é bemá. Bemá, não é bema, é bemá. Todo e qualquer animal. Está falando de todo animal criado. Todo animal criado. Fôlego significa ruá, que é espírito. Ah, mas professor, só o homem, segundo Gênesis, tem o Espírito de Deus, porque ali fala que Deus soprou sobre as narinas do homem. Beleza. Original hebraico ali em Gênesis, Deus soprou sobre a narina do homem, seu espírito é Nishmat Haim. Deus soprou um pouco dele sobre o homem. Deus soprou um pouco dele, do seu espírito sobre o homem, da sua natureza. Então nós temos o conhecimento do bem e do mal. Nós temos corpo, alma e espírito, como os animais têm, mas temos esse conhecimento. Por nós termos esse conhecimento, o fator salvação entra na nossa vida.
O fator salvação entra. Então não tem jeito, amigo. Para nós entrou para os animais, não. Eu acredito que depois de tudo os animais vão ter uma consciência muito além do que eles têm agora. Não posso dizer, afirmar, mas eu acredito que terão uma consciência bem similar ao homem. A mesma consciência que nós temos, talvez os animais terão. Não acredito que eles serão animais dessa forma aqui nesse plano para sempre, a questão mental deles lá. Porque o curioso é que o cérebro e os animais em específico, mais uns do que os outros, são muito similares ao do ser humano. E parece que existem, segundo a neurociência, alguns bloqueios que ainda precisam ser estudados, porque não é permitido o animal ter conhecimento igual ao homem, falar como homem, por exemplo, os macacos. E nem a ciência explica ao fundo isso. Alguma coisa vai acontecer depois, acredito que a consciência deles será parecida com a nossa. Vantagem, em Eclesiastes 3,19, significa motar, que é superioridade. Superioridade. Vaidade é Ebel, fôlego, vapor, em vão. Vaidade. Então vamos reler como ficaria o versículo de acordo com a terminologia exegética original do hebraico bíblico para o português nesse versículo. Porque o que sucede aos filhos dos Adam, homens, que é espécie humana, porque o que sucede aos filhos da espécie humana, isso mesmo também sucede aos Bemá, a todos os animais. A mesma coisa que lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo ruá, todos têm o mesmo espírito. E a motar, que vantagem aqui é superioridade, e a superioridade dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são Ebel. Todos são fôlego, vapor, em vão, todos são vaidade. Então, senhores, os animais têm corpo, alma e espírito? Tem. Os animais, quando morrem, estão em um local reservado a uma vida eterna junto com o homem depois de tudo. Nem tudo as escrituras dizem, mas quando a gente estuda mais a fundo o contexto original, o contexto antigo, hebraico, todas as tradições, até não cristãs, veem os animais como sendo seres que têm espírito e têm vida depois da morte. E as escrituras apontam isso aí. Beleza, pessoal? Então tá aí a explicação. O negócio vai vir a fundo sobre isso no canal Recife, vai muito mais a fundo. Não sei nem se vai dar para fazer tudo em um capítulo. Se você quer entender a fundo mesmo, a fundo, o funcionamento do cérebro humano, dos animais, como tudo isso fala, outras passagens de referente, um ensinamento completo sobre isso. Ninguém nunca ensinou isso na rede, ninguém nunca ensinou isso dentro de igreja. Eu tenho certeza que eu estou sendo o primeiro. Não há honra em mim, a honra é do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador. O que eu tenho, o que eu sei, tudo vem dele, nada vem de mim. Beleza, pessoal? Então, tá aí o que eu prometi a vocês. Se vocês quiserem também assimilar o canal Restrito, dê essa força, esse apoio ao nosso trabalho. Vocês vão ter um conteúdo muito além do que vocês jamais imaginaram também. Tem curso também Mistérios do Apocalipse, o curso tá fantástico. Também fora da curva do que todos ensinam sobre escatologia aí. E tem curso também Inversão do Campo Eletromagnético e a Grande Tribulação. Eu explico como a inversão do campo eletromagnético vai causar as destruições dentro do Apocalipse. E detalho, destruição por destruição. Novos módulos estão vindo em breve, beleza, pessoal? Tranquilo, pessoal? Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado. Curta aí embaixo aí, beleza? Deus te abençoe.